Eu quero dividir aqui hoje um assunto extremamente interessante que você vai gostar. É a relação da escassez e da abundância. O que acontece? O mercado hoje, ele vive um cenário de aparente escassez, no sentido de, lógico, né, o Brasil está passando uma crise econômica, né, o Brasil não está favorável economicamente, né, a área imobiliária ela vem sofrendo algumas crises, né, o mercado ele vem sofrendo algumas crises, ou seja, sempre é o mesmo cenário. Você sempre vai encontrar os dois lados, empresas faturando e empresas declinando, ou seja, empresas que não conseguem faturar. Só que, aonde que está o gargalo nisso? Existe realmente a escassez? Existe realmente a falta de dinheiro no mercado? Eu penso que não. Eu acredito o seguinte, o mercado, ele tá para todo mundo. Ou seja, eu penso o seguinte, o mercado, ele existe. As pessoas estão comprando, você vai para as ruas, você encontra Porsche, você encontra BMW, você encontra Mercedes, né? Você encontra carros zero, você encontra, enfim, dificilmente você encontra um carro velho hoje na rua, inclusive, né? Você encontra pessoas consumindo, você encontra pessoas no restaurante, você encontra pessoas no shopping comprando, né? Ah, mas o fluxo de venda caiu. Tudo bem. Será que o fluxo de venda realmente caiu? Ou será que o fluxo de venda caiu na sua empresa? Porque se você parar para pensar, alguém está faturando. É o que eu sempre digo. Não importa o que você está ganhando. O que importa é o que você não está ganhando. Por quê? Porque o que você está deixando de ganhar, o seu concorrente está ganhando. Alguém está ganhando. Porque as pessoas não deixam de consumir, as pessoas não deixam de comprar. Então, se você não está vendendo para ela, alguém está vendendo. Se você tem uma clínica odontológica, uma clínica médica, se você tem uma loja de roupa, uma loja de carro, se você tem uma imobiliária que vende casa, apartamento, se você tem uma construtora que constrói, empreende, ou seja, seja o que for, você tem um concorrente. E esse concorrente, nem sempre, ele está ligado diretamente ao seu mercado. Como assim? As pessoas, elas podem deixar de consumir carne e começar a consumir folha. Né? Então, quer dizer, o mercado de carne cai, mas o mercado de folha cresce. Né? Ou seja, o mercado não deixou de consumir, mas deixou de consumir o produto que você está comercializando. Então, muitas vezes, você tem o quê? Você tem a diferença do comportamento do consumidor no produto específico e na forma de compra. Porque também tem isso. Muitas vezes a sua loja não está faturando porque você não está atraindo cliente para a sua loja. Mas aquele consumidor que está consumindo exatamente o seu produto, ele está comprando na internet. Isso é um fato. E isso hoje não existe como fugir disso. Eu estava conversando com o pessoal da Tramontina e o pessoal atribuindo uma crise no mercado porque as vendas caíram nas lojas, porque os produtos deles, né, não estavam vendendo nas lojas. Loja física. Ou seja, de pronto, eu questionei, mas sim, é óbvio, né, a pessoa não vai comprar um jogo de facas ou um jogo de talher, né, numa loja a um custo muito maior do que compra pela internet. Então, é óbvio que a venda da loja vai cair. Mas e o fluxo dessa venda na internet? Ela caiu também? Acredito que não. Então, o que acontece? Você tem diversos fatores no mercado. E aonde eu quero chegar? Eu quero chegar aqui, o comportamento do consumidor, ele muda o tempo todo. É o tempo todo o consumidor mudando o comportamento e a forma de consumo. Comportamento de consumo e forma de consumir. Então você tem vários parâmetros que oscilam o tempo todo. Por exemplo, você tem uma diversificação de canal de venda. Você tem a venda porta a porta, você tem a venda por telemarketing, você tem a venda por mala direta, você tem a venda de balcão, você tem a venda de salão, você tem a venda por catálogo, você tem a venda pela web, né? Enfim, você tem diversos canais de venda. Quantos canais de venda a sua empresa hoje está utilizando? Pois bem, entre esses canais, a sua empresa está optando por cadastro, ou seja, você está vendendo pela web e você quer capturar cadastro, você quer que a pessoa preencha um cadastro para poder falar com você? Eu acho isso péssimo. Eu acho isso, inclusive, um grande erro hoje em dia no mercado. Porque eu, particularmente, e tenho ouvido consumidores, porque eu vivo disso, informação, eu ouço o tempo todo o consumidor, porque o que me interessa não é o segmento, mas o consumidor é quem está consumindo, é quem é o dono do negócio. Eu digo que o meu cliente é o dono do negócio.
Quem é o dono do negócio? O consumidor. É quem compra o carro, é quem compra a carne, é quem compra a faca, é quem compra o apartamento, é quem compra a casa, é quem compra a lancha, é quem viaja de avião, é quem viaja de iate. Então, o que acontece? Eu quero dividir com você para que você entenda exatamente como que o mercado ele se comporta diante do seu produto, diante do seu segmento. Por quê? Porque você atribui, é muito fácil atribuir, aos meus 25 anos de mercado, eu ouço a mesma coisa sempre. Os clientes falando, o mercado está ruim, esse mês tá fraco. É o que geralmente o comerciante fala, esse mês está fraco. Não tem mês fraco, não tem mês forte. O que existe é a sua estratégia falha ou a sua estratégia assertiva. Por quê? Uma churrascaria vai fazer campanha no domingo, no almoço de domingo? Para quê? Não precisa. O almoço de domingo numa churrascaria é sempre cheio. Né? Uma churrascaria de ponta que tem a sua comunicação ativa, né? Que atrai o seu cliente, que tem aquele cliente cativo, geralmente ela tem um bom movimento no almoço, mas na janta o movimento já cai. Então o que acontece com isso? Você tem que trabalhar esse segmento, tem que trabalhar esse momento em específico. Para quê? Para que haja uma solução. Ou seja, nem sempre a solução é vender o rodízio, é vender o churrasco, mas pode ter outras soluções interessantes. Então o que acontece? Você tem que ter a estratégia certa, para o cliente certo, para o momento certo. Se você tem esse escopo bem montado dentro de um processo de gestão que contempla as políticas de atração, conquista e retenção, porque sem esses 3 parâmetros você perde. Não adianta, eu já falei, vou repetir, não adianta você atrair se você não conquistar. Não adianta você atrair e conquistar se você não reter. Não adianta nada você tentar reter se você não atrai. Então é um tripé que ele vai funcionar perfeitamente em qualquer negócio dentro de um processo de gestão que tem a sua base no planejamento, que tem a sua base em pesquisa e avaliação. Sem pesquisa e sem avaliação, você não tem como ter um bom planejamento. E se você tem um bom planejamento, você tem que ter a excelência para colocar esse bom planejamento em prática. Caso contrário, também não adianta nada. Ou seja, ações isoladas não surtem efeitos duradouros. É o que eu sempre falo. Se você não tem um contexto completo, é como um avião. O avião, para decolar, ele tem que estar tudo checado. Se faltar alguma coisa, a probabilidade do avião cair é grande. Então o que acontece? Você tem que ter tudo. Você tem que ter um plano, você tem que ter um bom piloto, você tem que ter uma boa equipe de bordo, você tem que ter uma boa manutenção, você tem que ter um bom combustível, você tem que ter tudo. Porque caso contrário, não vai dar certo. O avião vai cair, o avião vai parar em outro lugar, o avião... Ou seja, é o mesmo que acontece com a sua empresa. Só que no Brasil nós temos poucos empresários, ou que se diz empreendedores, porque eu não acredito que o Brasil tenha muitos empreendedores. O Brasil tem muito aventureiro, isso sim. As pessoas são aventureiras, ou seja, quer montar um negócio, monta e se perde. Já vi muitos se perderem. Amigos que nunca tiveram uma consultoria, que nunca buscaram um planejamento, montaram um negócio e perderam fortunas. Eu já vi vários, inclusive, tive conhecimento. Graças a Deus eu nunca participei de nenhum negócio falido. Todos os negócios que nós pudemos atuar foram negócios de sucesso e estão até hoje no mercado. Então o que acontece? Você não tem um país de empreendedor, você tem um país de aventureiro. Então são poucos os empreendedores no Brasil que contemplam um processo correto, que é um processo de gestão embasado em planejamento, em pesquisa, em ouvir o mercado, em ouvir o consumidor. Bom, espero ter contribuído com você. Eu vejo que esse assunto é extremamente importante. Por quê? Para poder te mostrar que o mercado não está tão ruim assim como você pensa. Para poder te mostrar que existem boas alternativas para você, para o seu negócio. Você pode não estar enxergando essas alternativas, mas que elas existem. E eu te garanto isso. Te garanto isso de cadeira, porque eu tenho 25 anos no mercado. Exatamente trabalhando esses gargalos e esses processos em que o cliente me procura na hora que está no sufoco. Quando, na verdade, deveria procurar antes mesmo de montar um negócio. Por quê? Porque se você procura um consultor, se você procura uma agência antes de montar um negócio, você já vai saber se esse seu negócio, se ele, por meio de um business plan, a gente vai saber se esse negócio tem viabilidade ou não.
Ou seja, você tem que ter um estudo de viabilidade antes de montar um negócio. Será que esse segmento é promissor? Será que existe demanda nesse mercado? Será que a gente pode entrar com alguma coisa melhor? Será que existe algum nicho que você não está enxergando dentro desse segmento que você quer? Então, esse é o pulo do gato. Antes de mais nada, ter uma avaliação estratégica de mercado e ter um plano de viabilidade econômica. Depois disso, você tem que ter um planejamento estratégico para atuar de forma planejada. Ou seja, para que nada saia do escopo que vai te gerar resultados. E que você consiga absorver esses resultados, né, o tanto que você consegue atender. Ok? Espero ter contribuído com você. Torno a repetir, eu não cobro a mentoria e a avaliação prévia. E estou sempre disposto a te ajudar no que for preciso. Ok? Conta comigo. Um forte abraço.